Fuja das pregações motivacionais. A Bíblia não é um livro de autoajuda. E esse tipo de pregação mais atrapalha do que ajuda você. Eu sou o professor Júnior Mendes e fique comigo aqui nesse vídeo que eu vou ensinar a você ou lhe ajudar a identificar uma pregação motivacional e dizer por que você precisa evitar esse tipo de pregação. Primeiro, uma pregação motivacional, ela é antropocêntrica. E o que isto significa? Significa que ela é centrada no homem e não em Deus. Deus aparece apenas como uma espécie de gênio da lâmpada, que está pronto para satisfazer os desejos do cristão. E não é isso que a Bíblia diz a respeito do Senhor. Então, esta pregação, ou esse tipo de mensagem, ela coloca o homem no pedestal e coloca o homem como alguém a quem Deus está servindo e não o contrário. O homem é a pessoa pelo qual Deus está existindo e está trabalhando ao tempo todo para ver este homem ou fazer este homem feliz. Mas a Bíblia não diz isto. Então esse tipo de mensagem acaba não gerando uma fé genuína, uma fé bíblica e muito menos uma vida de piedade e uma vida de comunhão com o Senhor nosso Deus. Segundo, mensagens motivacionais ou pregações motivacionais são verdadeiras fábricas de sonhos, fábricas de vender sonhos. Geralmente os pregadores dizem: sonhe e ouse sonhar. E algumas vezes utiliza, inclusive, a passagem bíblica que relata a história de José, o filho de Jacó, que está no livro do Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 50, para mostrar que a história de José é um modelo para a vida de todos os crentes. E isto não está sendo dito na Bíblia. A história de José, inclusive, é uma história que aponta para Cristo. Quando Deus preserva José, o filho mais novo, ou um dos filhos mais novos de Jacó, para salvar a nação de Israel, ou os filhos de Jacó, que vem se tornar depois a nação de Israel, de onde viria o próprio Cristo, o Salvador do mundo. E aquela história, ela conta uma história de salvação, de libertação. Mas muitas vezes isso é utilizado como um modelo, como um padrão, para que os crentes sejam ludibriados e levado a pensar que Deus vai fazer o que fez na vida de José com todos os cristãos. Por isso eu digo que esse tipo de mensagem é verdadeiramente uma fábrica de sonhos. Não é que você não pode sonhar. É claro que o crente pode sonhar. O crente pode sonhar em ter uma boa profissão. Para isso ele estuda, ele se esforça. O crente pode sonhar em ser um excepcional comerciante. Para isso ele vai buscar os meios necessários, é claro, orando a Deus, buscando viver uma vida de fidelidade a Deus. O crente pode sonhar em ter uma família abençoada, em realizar um bom casamento. Para isso ele pede a direção e orientação do Espírito Santo para escolher uma pessoa com quem ele vai se casar e construir uma família na presença de Deus. É claro que você pode sonhar. A questão é quando é utilizado o texto da Bíblia e se espiritualiza isso como se a Bíblia estivesse trazendo para o crente, ok, essa condição infalível de que Deus vai refazer na vida do crente, de todo crente, aquilo que ele fez na vida de José. Terceiro lugar, as pregações motivacionais. Ela coloca uns contra os outros. Em que sentido? Porque geralmente ela vai dizer que Deus vai realizar alguma coisa na sua vida para mostrar aos seus inimigos que ele é com você. Ora, como isso é confrontante com o que a Bíblia diz no Sermão do Monte, registrado no livro de Mateus, ou no Evangelho de Mateus, quando a própria Bíblia manda nós amarmos os nossos inimigos. Então, esse tipo de mensagem motivacional, que vai dizer que Deus vai realizar algo na sua vida para mostrar às pessoas que ele é com você, não é bíblico. Aliás, isso acaba criando uma espécie de litígio, de se colocar uns contra os outros. Quando na Bíblia incentiva a vida de comunhão, a vida de fraternidade, a vida de perdão, a vida de tolerância, de se suportar uns aos outros. Em quarto lugar, as pregações motivacionais, ou vamos dizer aqui também, pregações
de autoajuda, ela não confronta o pecado. Você não vai encontrar nesse tipo de mensagem uma confrontação direta com o pecado. Pelo contrário, o ego do pecador é massageado. Ele não é confrontado com a palavra de Deus, ele não é confrontado com aquilo que a Bíblia requer para aqueles que buscam ter uma vida de piedade diante do Senhor. O pecado não é apresentado, o pecado não é tratado. O pecador não é levado a buscar um verdadeiro arrependimento. Esse tipo de mensagem geralmente deixa o pecador feliz. Ele vai para a igreja cheio de pecado, cheio de erro, num caminho cheio de coisas ruins, de coisas más que precisam ser abandonadas, mas escuta esse tipo de mensagem e sai de lá com seu ego inflado e dizendo que Deus falou com ele, quando na verdade Deus não falou com ele. Simplesmente uma mensagem motivacional que inchou seu orgulho ainda mais, ao invés de levar esse pecador a cair nos pés da cruz, arrepender-se, confessar seus pecados, abandonar seus pecados, passar a amar a Cristo e a segui-lo verdadeiramente. Então esse tipo de pregação não confronta o pecado. E em quinto lugar, as pregações motivacionais glorificam os homens no lugar de glorificar a Deus. Porque coloca o homem num status, num pedestal que não pertence ao homem. Eleva o homem e acaba diminuindo a Deus. Ela não glorifica a Deus porque Deus não está no centro desse tipo da mensagem. Jesus quase não aparece, a Trindade quase não é mencionada, a obra da cruz quase não é apresentada. E o homem sai como sendo o verdadeiro Deus, como o verdadeiro rei, como verdadeiro centro do universo, em que todas as coisas precisam girar ao redor deste homem. Por isso eu quero dizer de novo a você, fuja desse tipo de mensagem. Não é que a Bíblia, não é que a palavra de Deus não vai, quando nós necessitarmos, quando estamos desanimados, nos animar, nos trazer ânimo, força, vigor, nos motivar, inclusive, para fazermos a obra do Senhor. Não é isso. Porque esse tipo de mensagem simplesmente ignora o que a palavra de Deus está dizendo e ao invés de glorificar a Deus, ou levar a igreja a glorificar a Deus, está o homem sendo glorificado. A mensagem da cruz, a mensagem bíblica, ela vai confrontar a gente. Ela vai arrancar do nosso coração aquilo que tem de ruim, aquilo que tem de mal. Ela vai nos humilhar, sim, e nos fazer buscar a presença de Deus. Algumas vezes a mensagem bíblica vai doer, vai machucar a nossa alma, vai machucar o nosso coração, que algumas vezes está distante do Senhor, mas vai trazer cura, vai trazer salvação, libertação, transformação. A mensagem bíblica, a mensagem genuinamente bíblica, trazida da Escritura Sagrada, ela vai gerar transformação, mudança, isso mesmo. Ela vai nos conduzir de volta ao altar, à presença de Deus. E para isto, muitas vezes, a palavra vai nos humilhar, a palavra vai nos esmagar, ela vai arrancar o nosso ego, ela vai extrair de nós aquilo que é ruim, aquilo que é pernicioso. Então eu quero mais uma vez advertir você, não ande buscando mensagens de autoajuda, mensagens motivacionais. Este não é o propósito do Evangelho. E a nós que pregamos a palavra de Deus, precisamos ter muito cuidado para não estarmos nos púlpitos das igrejas trazendo esse tipo de mensagem que simplesmente massageia o ego, mas não gera transformação, não gera mudança e muito mais, não gera a glória do Cristo vivo que morreu pelos nossos pecados e está entre nós. Então chega de mensagens motivacionais. Vamos pregar a palavra de Deus, pregar a Bíblia, ler, interpretar, pregar e aplicar o texto bíblico conforme está nas Sagradas Escrituras, porque a palavra de Deus é viva. Jesus disse, a minha palavra é espírito e vida. Significa dizer que a palavra de Deus, quando ela é pregada na sua verdade, quem está morto e a escuta e dá crédito, volta a ter vida. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele diz que a Bíblia é como uma espada
espada, ou é semelhante a uma espada mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir todos os pensamentos do coração, porque ela é a palavra eficaz do próprio Espírito Santo. E é esse tipo de palavra, esse tipo de mensagem que a igreja brasileira precisa ouvir. E que nós que pregamos, que ensinamos a palavra de Deus, precisamos ter o cuidado de pregá-la. Se este conteúdo te ajudou em alguma coisa, se aquilo que eu trouxe para você te trouxe uma edificação, eu quero pedir a você para curtir, para compartilhar este vídeo para mais pessoas. Se esta mensagem edificou você, compartilhe esse vídeo para edificar outras pessoas. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se. Deixe o seu comentário. Deixe o seu comentário para nós sabermos se estamos no caminho certo, trabalhando com este tipo de conteúdo. Obrigado por sua atenção. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.